Boa noite a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, né, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né, com muita alegria que eu recebo cada um de vocês. Sinta sempre amados, acolhidos por todos, os mentores, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Hoje vamos ter a palestra com a mentora Dília. Vamos falar sobre libertação espiritual. E vamos ter a primeira leitura do Evangelho com a Celeste Maria. Graças a Deus. Todos. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me dignou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, o que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulastes? Graças a Deus. Então aqui está falando, né, desses grandes acúmulos, né, que às vezes leva a vida inteira juntando, né, bens materiais, e esquece que do que produz dentro, né, que é o amor, que é partilhar, fazer a caridade. Então, daqui nada levaremos. A bagagem que nós vamos levar são os nossos conhecimentos, todos os ensinamentos que nós recebemos, é o amor, é o perdão. Então, os bens materiais, tudo fica aqui. E a gente não sabe a hora, nem o dia que a gente vai fazer essa partida, né? Então, o máximo que a gente puder dedicar e aperfeiçoar será bom para nós, né? Então, e estar sempre partilhando também com o outro, né? Então, não adianta juntar até conhecimento, né? Você sabe, mas você não quer compartilhar com o outro, não quer ajudar o outro, é tudo para si, né? Então, esse egoísmo a nada leva. Então, tudo aquilo que a gente aprende aqui, nós devemos compartilhar com o outro, né? Ajudar o outro. E quanto mais você compartilha, mais você aprende também, mais você recebe, né? Então, tudo aquilo que você doa, você recebe também em dobro. Então, a gente não devemos nunca esquecer disso. E estar sempre com o coração limpo, né? Para fazer o bem o máximo que a gente puder. Então, nada de egoísmo, nada de rancores, né? E hoje a palestra ela vai falar bastante sobre essa liberdade, essa libertação da alma, né?
essa alma leve, essa alma pura, né? Então, nós vamos ficar com a mentora Diva, né, para nos dar passar esses ensinamentos para a gente, né? Graças a Deus. Enquanto ela vem, a gente vai fazer uma prece, né? Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre libertação espiritual. A visão espírita da libertação espiritual centra-se no livre-arbítrio e na luta interna do indivíduo para se libertar das amarras, do egoísmo, do orgulho e das paixões inferiores, conquistando a liberdade espiritual. Segundo o Espiritismo, essa batalha não é apenas externa, social ou política, mas principalmente uma reforma íntima, onde o espírito, através do pensamento e da vontade, aprende a superar suas imperfeições morais. A liberdade é a capacidade de escolha, mas ela é indissociável da responsabilidade. O espírito ensina que, à medida que o espírito evolui, seu livre-arbítrio aumenta, tornando-o mais responsável pelos seus atos. A maior batalha é a de vencer o orgulho e o egoísmo, considerando os principais estraves à felicidade e à evolução humana. A libertação não é fazer tudo o que se quer, mas sim agir em harmonia com as leis divinas e de amor ao próximo. A escravidão das paixões, a liberdade representa libertar-se do cárcere das paixões animais, vícios e da dependência material, que impedem o espírito de progredir. A liberdade no pensamento, o ser humano tem a liberdade absoluta de pensar, mas é responsável perante Deus pela sua qualidade, controlar os pensamentos, cultivando o bem, e a oração é fundamental para a libertação interior. O papel da dor e das provações, que muitas vezes as dificuldades e dores terrenos são batalhas necessárias, funcionando como escolas que nos treinam na resiliência e na superação das inferioridades, garantindo a emancipação futura. Aqui vem nos falar um pouquinho, né, sobre essa é tipo uma batalha mesmo, a libertação. É uma batalha que a gente devemos enfrentar todos os dias nesse mundo terreno que nós vivemos. A gente deve estar sempre ali em luta para a gente poder conseguir essa libertação espiritual. Essa libertação espiritual é a gente mesmo, nos pensamentos mesmo, a gente cria ali uma prisão
e fica preso ali. E isso atrasa a nossa evolução, atrasa a evolução dos nossos familiares, que às vezes a gente vem, nosso espírito vem em terra ali para poder ajudar ao outro, ajudar um familiar, ajudar um filho ali. E aí, às vezes, a gente cria trava ali, aqueles pensamentos, fica preso. Aí a gente não se liberta daqueles pensamentos negativos, daquela mágoa, daquele orgulho. A gente fica ali guardando isso dentro da gente. E isso atrapalha nós e atrapalha o outro também. A gente tem que pensar muito sobre isso, sobre essa libertação, para a gente poder se libertar e conseguir ajudar os nossos irmãos. Muitas vezes associa essa luta ao convite de Jesus para a libertação da culpa e do vazio interior, guiando o livre-arbítrio para escolhas nobres e inteligentes. Em suma, a batalha da liberdade, na visão espírita, é a vitória do espírito sobre a matéria e a conquista do autoequilíbrio através da educação moral. A liberdade é compreendida como um conflito interno entre a natureza material, instinto, egoísmo e orgulho, e a natureza espiritual, razão, amor e dever. Essa luta não ocorre apenas em cenários externos, mas no campo minado da mente. Livre-arbítrio e responsabilidade, a liberdade aumenta conforme a evolução do espírito. Ser livre não é fazer o que se quer, mas ter discernimento para escolher o bem, assumindo a total responsabilidade pelas consequências dessas escolhas, perante a lei de causas e efeito. No estágio atual da humanidade, a única liberdade plena reside no pensamento que não conhece etras físicos. A batalha consiste em controlar e elevar esse pensamento para não se tornar escravo de paixões ou ideias negativas. Aqui fala do livre-arbítrio. A batalha da liberdade é sempre uma batalha, uma luta para a gente ser livre, Na verdade, o Cristo deixou isso para a gente ser livre, nós somos livres. Somos nós mesmos que criamos essa prisão dentro da gente, dentro dos nossos pensamentos, e acaba se sentindo preso. Aqui fala, gente, é isso que faz. O livre-arbítrio é porque a gente tem a escolha. O Cristo deixou para a gente isso, escolher. A gente escolhe se você quer ficar aí nessa prisão ou você quer sair dessa prisão. A chave está com você. Ele nunca te trancou ali. Você está com a chave, você sai a hora que você quiser ou fica. Escolhas. E tem a causa e efeito que são a lei de causa e efeito que tem os efeitos das nossas decisões. Se nós escolher ali, ficar preso, trancado ali, a gente vai ter as nossas consequências. Mas se a gente também quiser ser livre, a gente pode ser livre. Só basta querer. Muitas das vezes a gente fala, eu quero, eu vou. Hoje eu estou me sentindo tão presa nisso tudo, mas isso não vai ser assim, vai ser diferente agora. Eu vou mudar, eu quero mudar. De repente, a gente põe essa palavra tão boa de afirmativa que quero mudar, eu vou conseguir. De repente a gente fala, mas como que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer. Aí já puxa um pensamento negativo. Se você quer, não fala eu não consigo. Você quer mudar, então fala eu quero mudar, eu vou conseguir. Porque aí tira todos os negativos. Você consegue, você quer, então você só atrai coisas positivas, pensamentos positivos. Então, se a gente pensar só positivo, a gente consegue. Agora, muitas das vezes a gente desanima
nesses pensamentos, a gente cria os pensamentos bons, de repente a gente deixa um pensamento, um pequenininho entrar ali, já atrapalha tudo. Aí a gente já cai na prisão de novo, que é presa sobre os nossos pensamentos. Como foi a palestra da mentora passada, né, da depressão, é isso que traz a libertação. A libertação é isso, é você se libertar, não você se trancar, se prender, que aí você acaba depressivo ali, numa depressão, presa. Aí você vai, como que você quer ser liberto? Como você pode ajudar alguém a ser livre, se você está ali naquele cantinho depressivo, quietinho? Ah, eu prefiro ficar dentro da minha casa, quieto. Você está sendo escravo dos seus próprios pensamentos. As guerras e conflitos do mundo são reflexo da falta de paz íntima. A verdadeira libertação ocorre quando o indivíduo vence o próprio egoísmo e orgulho, transformando seu coração. No convívio social, a liberdade absoluta não existe, pois todos precisam um dos outros. A liberdade de um termina onde começa a do outro, sendo respeito ao direito alheio uma norma fundamental da lei moral. Entende você que a libertação espiritual não é milagre que cai do céu, é trabalho interno de todo dia. É o Espírito tirando os véus que ele mesmo colocou, o véu da ignorância, do egoísmo e do orgulho. A gente fica preso de 3 jeitos principais. Primeiro, no apego à matéria. Acha que ter é ser. Acumula, compete, sofre, se perde. Segundo, nas paixões inferiores. Mágoa, raiva, inveja, vaidade. Elas baixam nossa vibração e abrem a porta para a obsessão. Terceira, na ignorância das leis divinas. Sem entender causa e efeito. A gente repete erro e chama de azar. Como a alma se liberta? Kardec e os espíritos amigos apontam o caminho. É o pilar. Reforma íntima é o pilar. Ninguém evolui sem olhar para dentro. É trocar hábito por hábito, trocar orgulho por humildade, egoísmo por serviço, um dia de cada vez. Sem reforma íntima, não há libertação real. É igual eu falei, se a gente não olhar para nós, não há como a gente ter uma libertação. Se a gente não olhar para dentro de nós, o que eu preciso? Eu estou aqui, o que eu preciso fazer para me sair disso? Para me mudar, para me ir para frente. Não é para me ter as coisas, como aqui na frente fala. O que tem aqui na terra, fica na terra. O que a gente consegue, que leva é nossa humildade, nossa caridade, o nosso amor a nós mesmos e ao outro. É isso que é nossa bagagem. Não adianta nós ficar pisando em todo mundo, pisando em quem quer que esteja para alcançar coisas materiais, coisas que vão ficar aqui. Algumas nós necessitamos de algumas coisas aqui, mas não tanto. O básico para a gente sobreviver, para a gente ajudar o próximo, ajudar quem necessita, isso é o suficiente. O que mais nós precisamos aqui é do amor do Cristo, do amor dos nossos irmãos, de ser humilde. Amor e caridade. Fora da caridade não há salvação. A caridade eleva, limpa, liberta. Quando você serve, você
Esquece de você. E esquecer de si é o começo da cura do ego. Amor é a lei maior. Viver o amor é sair da cela. Perdão. Mágoa é o fio que liga você ao passado e ao agressor. Enquanto não perdoar, você carrega o outro nas costas. Perdoar é cortar o fio, é dizer, você não manda mais na minha paz. Isso quebra a obsessão na hora. Desapego é entender que somos espíritos usando um corpo, não corpos tendo um espírito. O que é da terra fica na terra. Leva daqui só o que a alma aprende. Isso tira o desespero do ter e traz a paz. O Evangelho esclarece a verdade e ela vos libertará. Ignorância prende, conhecimento liberta. E vigiar pensamentos, porque mente vazia é oficina de obsessor. Jesus é o modelo e o Evangelho é o roteiro. Ele disse: meu reino não é deste mundo, e viveu o amor, o perdão e a caridade até o fim. Seguir o Cristo é o caminho mais seguro para a libertação da alma. Então, libertação espírita é isso: perseverança no bem, esforço próprio, trabalho no dia a dia, não é para amanhã, depois da morte, é para hoje, agora. Enquanto a gente respira, cada vez que você escolhe o bem em vez do mal, você quebra uma grade. Então, aqui vem falando isso para a gente. Tudo isso a gente deve fazer hoje. Tem muitas vezes a gente fala, eu vou fazer isso. Depois fala, mas hoje eu estou tão cansado, vou deixar para amanhã. Não, se você lembrou de fazer hoje, é porque é para fazer hoje. Então você anima, não tem cansaço, não deixa o cansaço te vencer. Você fala, não, estou indo, vou fazer, vou resolver hoje. Que hoje vai ser o meu dia de fazer isso. Quando você pensa ali que você sai, faz, resolve, de repente, nem aquele cansaço que você imaginou que estava, né? Fala, nossa, eu consegui fazer, deu tudo certo. Então, talvez a gente deixe isso entrar na mente da gente, esse cansaço físico. Isso é energia negativa que chega até a gente e a gente aceita isso. Aí quando você vê, você já está ali, já não fez nada, já passou o dia, já passou, e vai passando e vai deixando, e vai deixando. Quando você vê, você não... Fala, gente, perdi tanto tempo e não consegui alcançar o meu objetivo. E aqui, enquanto a gente está aqui, nós temos tempo, e nós temos que pegar cada tempo que nós temos, cada minutinho, para a gente fazer o bem, fazer o melhor para nossos familiares. Às vezes a gente deixa desejar dentro da casa da gente, às vezes tem um irmão da gente ali precisando, a gente sai, é só pensar, eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar, eu volto cansada, tem dia que eu nem vejo meu irmão. E talvez ele está tão precisado de você que quando você vê, você fala, gente, eu poderia ter ajudado e não percebi. Então, às vezes a gente deve tirar um tempinho para nossa família, nossos irmãos, conversar, ver se está tudo bem, se precisa de ajuda, para a gente poder fazer o melhor para a gente conseguir essa libertação. Não ficar agarrado no passado, preso no passado. Às vezes a gente também se apega muito ao que aconteceu antes, e a gente fica aquele pensamento tão perturbador na nossa cabeça e prende ali e fica focado só, nossa, é minha culpa, culpando-se, culpando. E aí você carrega um peso o resto da vida e não consegue fazer nada, porque você precisa da sua libertação. E sua libertação, você precisa esquecer o que passou. Perdoar, se for para perdoar, é perdoar.
passou para fazer outra coisa, um acerto aí, devemos ir atrás e fazer enquanto há tempo. Porque o Cristo deu-nos essa oportunidade para estar aqui, para a gente acertar, para nós fazer os nossos acertos. A gente tem que agradecer todos os dias e agarrar com força, com vontade, com muita fé, para a gente conseguir fazer os nossos acertos aqui. Para quando a gente fizer nossa passagem, a gente levar a nossa bagagem. Eu consegui fazer o meu melhor, eu dei o meu melhor. Então, assim, é muito gratificante quando a gente consegue alcançar e vencer essa batalha, quando a gente consegue vencer essa libertação. Eu já fiquei muito preso. Eu era, tipo, como se fala, vivia numa cadeia, era escrava dos meus pensamentos e não enxergava nada, ficava ali trancada, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, e pensando, vivia desse jeito, era escrava dessa prisão. E, como se diz, com a chave não sabia como sair. Não é. Essa prisão que a gente se apega não está trancada, está aberta. É só nós que conseguimos, e é só nós que conseguimos, porque nós precisamos dar o passo. Se você consegue dar um passo, o Cristo está ali. Vamos, agora vai. Mas se você se trancar e não dar o primeiro passo, a gente não consegue essa libertação. Eu falo que eu já passei por isso, por essa situação, foi muito difícil, foi uma luta na minha vida, para mim conseguir me libertar, para mim conseguir estar aqui hoje falando. Eu não imaginaria dar uma palestra, jamais eu falaria, nunca conseguiria ler uma palestra, ler uma palavra na frente para alguém. Passar o que eu aprendi para uma pessoa. Na minha cabeça eu falava, jamais eu consigo. Eu ponho isso na cabeça. Depois que eu vim, que eu aprendi aqui no Evangelho, comecei a ler o Evangelho, comecei a aprender, os mentores falaram, gente, esquece isso que vocês não conseguem. Vocês têm que falar, eu consigo, esquece essa palavra. Por que você não consegue? Às vezes elas falavam, você vai ler hoje, eu não consigo. Para de falar isso. Você não consegue, você consegue. Eu lia muito mal, tremendo, e fui indo até eu conseguir. Graças a Deus, hoje eu sou liberta. E isso precisa aprender muito ainda tem muito que aprender ainda, mas naquela prisão que eu vivia, na minha casa, com meus familiares, graças a Deus, eu só tenho a agradecer aos mentores, agradecer ao Cristo, porque eu fui liberta, sim. Eu consegui essa libertação. E eu acredito que todos vocês conseguem também. Só que tem que ter fé no Criador. Não guarde mágoa de ninguém. Às vezes eu julgava muitas pessoas, falava, eu estou nessa vida por causa de fulano, eu sofro por causa de fulano. Eu falava, para que eu sofrer por causa de fulano? Eu estou aqui, eu posso mudar de vida, eu posso ser melhor, não preciso sofrer por causa de ninguém. Não preciso guardar mágoa de ninguém. Eu posso fazer o meu melhor, dar o meu melhor. E isso eu aprendi aqui, fui em frente e fiz. E graças a Deus eu consegui. E é isso que eu falo. Hoje nós precisamos fazer isso. Todos vocês conseguem fazer. Todos vocês conseguem a libertação espiritual. E não se prende, não se tranca. Esquece dessa prisão dos pensamentos negativos. Vocês precisam se libertar, ser vocês mesmos, ser grande, não ter vergonha de nada. É falar mesmo, é seguir em frente. Tem hora que a gente fica ali tão com vergonha de tudo, não vou perguntar porque eu tenho vergonha. Para que isso? Isso é uma prisão. A gente deve perguntar, deve falar, deve explicar. Olha, eu aprendi uma coisa ali, eu vou passar para você. Se for bom, você achar que é bom, tudo bem, mas pelo menos a minha parte eu fiz, eu estou passando. Aí é tipo a semente, né? Você planta. Aí, se eles quiserem colher, aí é livre-arbítrio, né? Cada um escolhe o que eles querem.
trocar orgulho por humildade, amor e caridade. Servir eleva, fora da caridade não há salvação. Perdão. Ninguém é vítima do acaso, somos herdeiros de nós mesmos. Obsessão entra pela porta que você deixa aberta. A morte não liberta ninguém, só a evolução liberta. A caridade e o amor em movimento. É isso que a gente deve fazer. A gente deve colocar isso, a nossa caridade e o nosso amor em movimentos para ajudar o próximo, para ajudar a nós mesmos. O que nós devemos fazer para essa libertação acontecer é passar por outro, é levar aos nossos familiares, olha, você precisa seguir o caminho do Cristo, você precisa ler o Evangelho. Olha, se você ouvir o Evangelho uma vez, talvez sua vida vai mudar. Muitas das vezes as pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra do Cristo, age por impulso e sai ali pisando em todo mundo. E talvez a gente possa ajudar essa pessoa, se nós levar o que nós aprendemos aqui. Falo hoje eu aprendi, vou passar para o outro o que eu aprendi. A minha família, minha mãe, meu pai, eles é católico, eles sempre foi católico. E eu sempre falo com eles. Tudo que eu aprendo aqui, eu chego lá e eu falo. A minha mãe, eu já trago ela aqui, ela vem, é uma gracinha, ela acredita, ela gosta de vir quando ela pode. E assim, eu passo para eles, eu passo para minhas irmãs, meus sobrinhos, o que eu aprendo eu vou falando com eles. Às vezes eu falo, gente, esses meninos é tão cabeça dura que eu falo com eles, eles vão para o caminho ainda errado, ainda ou está aprontando, eu torno a falar e explico, mas nunca deixo de falar. Eu ainda falo, é eu e ela aqui que a gente vem lá de casa e nós sempre tá lá dentro de casa falando do Evangelho, falando do que nós aprendemos, falando dos mentores, e eu falando, eu dando exemplo, falando, eu preciso ver. Isso tudo aconteceu foi por causa dos mentores, foi por causa que a gente começou a estudar, por isso que a gente está lá. E foi isso que aprendeu. Vocês também conseguem. Vocês precisam acreditar aí que vocês conseguem. Eu estou sempre falando. Nunca deixe de falar. E é isso que eu quero passar para vocês também, pedir vocês que sempre falam com os vizinhos, com os amigos. Eu sei, muitos ignoram por causa que é espírita, né? Aí eles acham diferente. Mas nós sempre estamos levando essa mensagem para eles, sempre estamos aconselhando, sempre lembrando eles, né, que isso é muito bom, que é aqui que a gente conseguimos o amor e a paz, aqui que a gente traz, nós somos uma família, trazemos a paz, o amor, aqui a gente só passa isso. Muitas das vezes, muita gente ainda fala, todas as vezes vocês falam a mesma coisa. Mas é isso que nós temos que falar, é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas, que a gente tem que amar a nós mesmos, amar um ao outro. O Cristo deixou para a gente ser família. Nós somos uma família, a humanidade é uma família. E as pessoas às vezes não acreditam e levam para o outro lado, um fazendo mal para o outro, e isso é errado. Não foi isso que o Cristo nos ensinou, não foi isso que ele quis que a gente fizesse. O caminho do Cristo é o bem, é fazer o melhor que nós podemos, é fazer o melhor para o outro, é ser melhor para nós mesmos a cada dia. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a todos vocês, agradeço os desencarnados e quem está nos assistindo. Graças a Deus. Convido a mentora para vir à frente. Graças a Deus. Neste momento, né, quero que vocês vão ao lar de vocês, que essas energias curadoras cheguem, trazendo toda a tranquilidade, toda a paz e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Neste momento,
na entrada do seu lar, que essas energias possam trazer toda a tranquilidade, cada um de seus familiares, seus visitantes que chegar ali naquele lar, sinta acolhido, sinta amado, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem a cada um de vocês. É um morador dessa cidade, né? Ele desencarnou há 34 luas atrás, luas grandes, e ele fala que quando ele ficou jovem, né? Na adolescência, da criança para a adolescência, ele já tinha em mente que ele vinha para ajudar mais pessoas. Então ele começou a pedir seus pais, desde de pequeno, que ele queria ajudar em questão sobre a violência mesmo, trazer a paz, o amor àquele que necessitava. Ele, eu quero ser defensores, eu quero proteger mais a comunidade. E seus pais não aceitavam muito bem. Ele sentia que ali ele não podia, ia desligar dos seus familiares jovens, né? E ele sentia que ele não estava preparado, mas ele queria muito. E ele começou a dedicar a sua vida a proteger, né, a comunidade. E ele fala que recebeu uma mensagem de uma senhora quando ele ainda era estudante, para ele desistir, dos sonhos, e que ele fosse procurar uma profissão, que ele não seguisse os caminhos, e que ele ia sofrer, que ele ia ter muito sofrimento dos seus familiares. Só que ele não entendeu a mensagem. Ele fala que ele não entendeu a mensagem, mesmo com esse querer, né, de defender o cidadão. Ele, não, eu quero, foi o que eu escolhi para mim, desde quando eu comecei a entender, eu comecei a brincar de armas, e eu quero isso para mim. Então ele foi firme nos seus pensamentos, no seu querer, né? E ele fala, quando foi escolhido para voltar, né, para a cidade, ele sentiu muito orgulho, porque aqui estava a maioria de seus familiares. Ele poderia fazer o seu melhor, também proteger os seus familiares e também a comunidade, e ele sentiu bem realizado. Só que ele fala que tão pouco tempo de dedicações, ele caiu numa armadilha e se perdeu, desencarnou, e muito jovem ainda, com muitos sonhos para ser realizados. E ele fala que quando ele desencarnou, ele começou a sentir um aperto muito grande. Ele não conseguia libertar daquela dor, daquela culpa, por seus familiares estar sofrendo pela sua ausência. Então, olha para você ver, fez uma escolha, né? Foi o que ele queria fazer. Os seus familiares não conseguiram impedir, né, que ele realizasse o seu sonho, mas esse sonho foi interrompido. E ele fala que ele, quando desencarnou, ele sentia muita mágoa, muito ódio. É tanto que ele só conseguiu se libertar há 4 luas atrás. Então, assim, foi muito tempo no mundo terreno, em sofrimentos. Ele não conseguia ter paz. Os seus familiares
ainda sente muita falta dele, porque ele não conseguia deixá-los esquecê-lo, que ele sempre estava, quando ele tinha oportunidade, né, através das energias negativas, as influências negativas, chegar até os seus familiares. E ele fala que muitas coisas que aconteceu nos seus laços familiares foi muito a culpa de sentir culpado, às vezes, os seus familiares mais próximos, e ter aceitado, né, que ele fosse tão profundo os seus planos, né, de estar em terra para se proteger. Então, quando eu digo isso, né, eu estou recebendo uma mensagem e fala que tem uma família que teve alguns vínculos familiares com esse filho, e ele fala que algumas luas atrás, 20 luas grandes, mais de 20 luas grandes, teve também um desencarne, né, de uma pessoa bem jovem, de seus laços familiares, e ele fala também que teve a mesma situação. Então, juntou uma situação de mágoas, culpas, né, e esses familiares não conseguiram ainda se encontrar. Então, assim, são perdas, né, e são lutos, e que eles não conseguem ainda se encontrar mesmo. E hoje ele pede uma prece para um filho que está também fazendo também as proteções da comunidade. Ele fala que esse filho se envolve muito nos pensamentos negativos e por isso ele pede essa proteção nesse dia de hoje para essa família, e justamente porque alguns laços familiares próximos que possa chegar essas energias através das orações. Então, lhe agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, né? E quando a gente nos diz isso, a gente precisamos entrar em prática sim, igual a mentora Diva lhe diz, vamos doar o nosso amor, o nosso perdão, né? Vamos arrancar essa culpa, vamos retirar muitas vezes as mágoas, porque não só faz você sofrer, mas aos familiares também sofrem, né? Então, por isso, através desse mentor, venho com essa, como diz uma história triste, né? De desencarne tão jovem, com essa passagem, mas estamos aqui transmitindo com a função, né, de trazer a paz e o amor àqueles que necessitam. Então, quando a gente nos diz isso, nós, né, como transmissores, né, da mensagem, nós sentimos também esse sofrimento. Por quê? São sonhos, né, que são interrompidos, muitas vezes as armadilhas, né, do mundo terreno traz essas energias que possam tirar a vida do outro, né? Então é preciso que nós fazemos a nossa parte, ativamos nossa mente para as energias positivas, né? Para trazer todo o conforto, todo o amor. Graças a Deus, agradeço imensamente, né, a cada um de vocês presente. Agradeço também esse filho desencarnado que veio transmitir essa mensagem a nós. E ele fala sobre essa libertação. Ele fala dessa liberdade, né, de também lutar, das suas escolhas. E muitas vezes não são bem sucedidas as nossas escolhas, mas o Cristo dá essa oportunidade a nós. Por isso, antes de tomar nossas decisões, precisamos estar atento, né, aos nossos pensamentos, às nossas ações. Graças a Deus, eu agradeço imensamente por estar aqui, por vocês estar me ouvindo, né, através dos mentores. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, que vocês recebam a cura, a libertação que necessita, graças a Deus. Neste momento, né, eu quero que vocês vamos dar esse amor àqueles que necessitam. Eu quero que neste momento vocês conseguem ir em algum local onde fica as energias. Quando eu lhes digo isso, são
os locais de muitas vezes as energias baixas, que possa ser curados aqueles que necessitam. E quando eu lhe digo baixas é porque muitas vezes quando você sente alguém próximo de vocês que precisa dessa cura nesse dia de hoje. Graças a Deus. Então quero que vocês vão nos seus familiares, né, que necessitam dessa cura. Graças a Deus. Neste momento vamos entrar em sintonia. Quero que todos entrem em sintonia com o amor, que abra seu coração, que doa tudo que estiver aí de puro e sagrado. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Que essa luz divina trilhe os caminhos desses filhos necessitados. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vou convidar a Celeste Maria, ela vai fazer rapidinho uma mensagem a vocês. Graças a Deus, escolhida por ela. Graças a Deus. É normal se preocupar ou saber quando isso não é preciso? O futuro é incerto, oculto e amedrontador. Não seríamos humanos se não nos preocupássemos às vezes. Nós nos preocupamos com nossa saúde, nossos pais, filhos e amigos, nossos relacionamentos, nosso trabalho e nossos gastos. Nós nos preocupamos porque estamos ficando mais velhos, mais gordos, mais pobres, mais cansados, menos atraentes, fora de forma, menos atentos, etc. Nós nos preocupamos com algumas coisas importantes e outras nem tanto. Algumas vezes nos preocupamos por não estarmos preocupados. Preocupar-se é normal, desde que realmente haja algo com que se preocupar. Se não houver, você está apenas criando algumas rugas e isso o faz parecer mais velho. A primeira coisa a fazer é decidir se existe ou não algo que você possa fazer a respeito do que quer que esteja preocupando. Em geral, existem nossos lógicos que devem ser seguidos para se acabar com o problema, se você estiver preocupado. Procure um aconselhamento prático, consiga informações atualizadas, faça alguma coisa, qualquer coisa, desde que seja construtiva. Se estiver preocupado com sua saúde, procure um médico. Se estiver preocupado com dinheiro, reveja o orçamento e gaste com cuidado. Se estiver preocupado com seu peso, se inscreva em uma academia e coma menos. Se estiver preocupado com um gatinho perdido, telefone para o veterinário, para a polícia, para a sociedade protetora dos animais. Se estiver preocupado por estar envelhecendo, não há nada que possa fazer. Isso vai acontecer de qualquer jeito. Se não há nada a fazer a respeito do que o preocupa, ou se você é um preocupado crônico à beira da neurose, então a única resposta é alguma distração. Deixe-se absorver por alguma outra coisa. O húngaro Mikhail, um nome impressionante, não? Cofundador da psicologia positiva, identificou uma coisa que chamou de fluxo. É quando você fica tão absorvido de uma determinada tarefa, completamente imerso no que está fazendo, que se torna quase inconsciente nos eventos externos. É uma experiência muito agradável e acaba com qualquer tipo de preocupação. Ele também disse: a qualidade de nossas vidas melhora
imensamente quando encontramos pelo menos uma outra pessoa que esteja disposta a ouvir nossos problemas. Preocupar-se pode ser um sintoma de que você realmente não quer fazer alguma coisa a respeito do problema. Simplesmente continuar preocupado, ou pelo menos parecer preocupado, pode ser mais fácil do que fazer alguma coisa. É normal se preocupar de maneira adequada, de uma forma útil e eficiente. O que não está certo é ficar se preocupando inutilmente ou sem motivo, ou até isso é certo, mas é um grande desperdício de vida. Você está apenas criando algumas rugas e isso o faz parecer mais velho. Graças a Deus. Então, nessa leitura, ela vem nos ajudar muito, né, nessa questão aí de preocupar, né? Então, que a gente preocupe realmente com aquilo que vale a pena, com aquilo que a gente consegue resolver. Tem coisas aqui que a gente nem adianta preocupar, que não está à nossa altura resolver, né? Então, aquilo que você preocupa, você tem que correr atrás e tentar resolver o mais rápido possível, antes que, né, saia do seu controle, te adoeça, mas não fique preocupado sem necessidade, né? E tente resolver a sua preocupação. E às vezes, igual a mentora falou, a gente cria muita coisa na nossa mente, tudo envolve a nossa mente. Então, você vai ficando prisioneiro dos seus próprios pensamentos, né? E às vezes você está ali com a resposta, você está ali com que você possa resolver, mas você prefere ficar preso naquela situação. Às vezes tem pessoas que se sentem mais confortável ficar ali só pensando na situação do que dar o primeiro passo para resolver aquilo, né? Então a gente tem que observar muito, ver esses pensamentos, essas coisas que te aprisionam, se liberte disso, não fica preso naquelas situações não, porque você vai adoecer, não vai te levar a lugar nenhum e piora tudo, né? Então quanto mais libertos, mais livres a gente for, melhor para a gente, a qualidade de vida da gente vai ser muito melhor, para a gente e para quem estiver ao nosso redor também, porque essas pessoas preocupadas acabam deixando o outro desorientado também, né? Então, se o outro não pode resolver o seu problema, por que você vai deixar ele desesperado, adoecer a mente dele também, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas armadilhas da nossa mente, que muitas vezes não tem necessidade, né? E cria aquela armadilha e vai uma vida que não tem como resolver. Você não consegue sair, se deixar muito tempo, você não consegue sair dessas armadilhas. Então, tomamos muito cuidado com os pensamentos negativos, né? E estejamos sempre em preces, né? E acreditando. Como a mentora falou dela, que ela não conseguia ler, né? Vir aqui na frente. Então, foi a fé, foi o foco, foi a oportunidade, agarrar as oportunidades que tem, que às vezes a pessoa, vem alguém, te dá a oportunidade para você sair daquela condição, mas você não quer, não acredita, não tem fé e continua na mesma situação, né? Então, fica a dica. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão nos assistindo, aos mentores de luz que estão aqui, a todos vocês, aos encarnados e aos desencarnados. Graças a Deus. Então, que nós possamos ter noites tranquilas, né? Pensamentos tranquilos, estarmos sempre em preces, né? Para nós, para os nossos familiares. E nós estamos abertos sempre, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estaremos para apoiar, para dar nossa força naquilo que for do nosso alcance, né? Graças a Deus.